Humanos, tranquilo? Voltamos. Vamos continuar a parte da botânica. A gente já viu aqueles ciclos, aquela evolução, né, dos vegetais. Agora a gente vai começar alguns ciclos reprodutivos, tá legal? Os mais importantes, porque se são seres vivos, eles se reproduzem e geram descendentes, ok? Então vamos começar com as briófitas. Olha só, essas briófitas, elas têm representantes. Vou colocar aqui o nome do representante, são os musgos. Os musgos vivem em regiões com bastante água, porque eles dependem da água para a reprodução. E o fio continua me atrapalhando. E eles são atraqueófitos, ou seja, têm pequeno porte. Tem que lembrar que eles têm um pequeno porte porque eles não têm vascularização, tá legal? Não tem xilema, não tem floema. Tudo vai entrar por diferença de pressão, tá? Isso limita seu tamanho. E tem uma dependência da água para a reprodução. Dependência da água para reprodução. Ok? Vamos ver então como é que funciona? Olha só, eu vou colocar aqui. Aqui tem um musgo, vamos colocar ele aqui verdinho, ele tem clorofila, ele faz fotossíntese. Aqui, ele tem uma raiz que nem é classificado como raiz ainda, chamada de rizóide. E ele consegue água por diferença de pressão e osmose. Vamos colocar aqui, ó, rizóide. Tá? Seria uma raiz. E ele tem uma estrutura aqui em cima, uma estrutura reprodutiva. Eu vou colocar aqui. Vou chamar essa planta aqui de planta macho. Ok? Bom, se é uma planta do sexo masculino, ele produz gametas masculinos. Qual é o gameta masculino nosso? Espermatozoide. Qual é o gameta masculino da planta? É o anterozoide. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui tem um monte de anterozoides. Ok? A estrutura dessa planta que forma um anterozoide é chamado de anterídeo. Então, anterídeo, anterozoides, ok? Bom, aqui próximo, aqui próximo tem uma outra, aqui, tá bom. Vou colocar aqui direitinho, verdinho, fotossíntese. E eu digo que essa daqui é uma planta fêmea. Então ela tem uma estrutura aqui que produz o gameta feminino. O nome do nosso gameta feminino é óvulo. Da planta é oosfera. A estrutura dessa planta que forma a oosfera é chamada de arquegônio. Nomes bonitos, né? Pronto. Então, anterídeo, anterozoide, arquegônio, oosfera. Legal? Bom, eu disse aqui que ele depende da água para a reprodução, para a fecundação. Então, vamos fazer uma passagem aqui, usando a água dos anterozoides. Legal? E ele vai chegar até aqui. E aqui vai acontecer a fecundação. Bom, dessa vai sair isso daqui, ó. Vou colocar aqui, bonitinho.
que é a planta fêmea. Legal? A estrutura que forma um gameto feminino, o arquegônio. E agora, como teve a fecundação, vai surgir uma nova estrutura. E essa estrutura está aqui. Legal? Essa estrutura é uma haste. Essa haste tem uma estrutura na ponta importante chamada calíptra. Calíptra. Legal? Bom, esse anterozoide, ele é haploide. Ele é N. A oosfera também é haploide, então ela também é N. Portanto, essa haste, essa calíptra, ela vai ser 2 Ns. Tranquilo? Problemas. Essa parte que está laranja aqui não faz fotossíntese. Ela é dependente dessa parte verde. Então, se essa aqui é autotrófica, ela vai conseguir viver um tempão. Se essa daqui de cima depende da de baixo, vai ser difícil ela sobreviver bastante tempo. Vamos começar por aí, tá legal? Essa aqui não é autotrófica, essa daqui é autotrófica, ok? Bom, dentro dessa calíptra tem um monte de células que começam a sofrer meiose. Meiose. Dessa meiose que acontece ali dentro, saem um monte de estruturas. Chamadas esporos. Quantos cromossomos tem o esporo? Se é uma meiose, só pode ter N cromossomos. Então, todo esporo é haploide. Ok, vamos colocar aqui N. E esses esporos caem no solo. Vou colocar aqui os esporos, ó. Esporos. Que são, continua sendo haploides, tá? São haploides. E agora, eles começam a sofrer nesse solo mitoses. Eles vão sofrendo mitoses, vão se diferenciando. Faltou colocar um rizóide aqui também, né? E aqui também, né? Porque senão fica esquisito. Vão sofrendo mitoses. Vão se especializando e vão dando origem a indivíduos adultos. Ok? Então, vamos colocar aqui. Esses aqui são indivíduos adultos. Pergunta. Esse indivíduo adulto aqui, ele é haploide ou ele é diploide? Ele é haploide, porque ele vem daqui, é só seguir a seta. Então, haploide. E essa feminina aqui, ela é haploide ou ela é diploide? Ela é haploide também. Ok? Então, a pergunta que pode cair numa prova é o seguinte: essas briófitas adultas, elas fazem meiose para formar gameta? A ideia inicial é sim. Não, porque se elas já são haploides, se elas sofrer meiose para fazer isso aqui, vai ser N sobre 2, então elas só fazem mitoses. Legal? Desse processo aqui, onde é que acontece a meiose? O processo todo. A meiose vai acontecer aqui. Essa meiose aqui, ela forma gameta ou forma esporos? Ah, forma esporos. Então, uma meiose espórica. Meiose espórica. No nosso caso, a nossa meiose é espórica ou é gamética?
Ela é gamética. Por quê? Porque ela forma gameta. Legal? Bom, então olha só. Essa fase aqui, que forma a gameta, é chamada de fase gametofítica. Por quê? Porque forma a gameta. E essa forma aqui, que forma esporos? É uma fase esporofítica. Por quê? Porque ela forma esporos. Então, a fase gametofítica forma a gameta. A fase esporofítica forma esporos. Legal? Então, esses indivíduos aqui que são adultos, eles também são chamados de gametófitos, porque eles formam gametas. E esses aqui são chamados de esporófitos, porque eles formam esporos. Vamos colocar aqui, ó. Gametófito. Esporófito. Ok? Bom, o que pode cair na prova para você? Eu tenho aqui, deixa eu ficar do lado de cá. Eu tenho aqui um ciclo reprodutivo da briófita. Eu tenho a fase gametofítica, eu tenho a fase esporofítica. A pergunta é a seguinte: qual fase é duradoura? Qual fase é passageira? Ou seja, qual é aquela que fica sempre? E qual é aquela que só existe em determinados momentos? A fase que fica sempre, ó, eu estou vendo aqui. Porque depois que acaba a meiose, essa haste, esse esporófito diploide, que não faz fotossíntese e depende dessa fase verde, ela vai cair. Então, essa aqui é uma fase passageira. Então, eu tenho que guardar o quê? Ó, a fase duradoura é a gametofítica. Isso aqui, gente, é importante. Isso aqui é importante pelo seguinte: é o único vegetal, o único grupo de vegetais que tem como fase permanente, como fase duradoura, a fase gametofítica. Todos os outros grupos de vegetais que a gente vai estudar daqui para frente, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas, tem como fase duradoura a fase esporofítica. Então é importante você guardar. O enunciado da questão está lá dizendo um vegetal e tal, fase duradoura ou fase dominante é a gametofítica. Pronto, acabou, só pode ser briófita. Tá ok? Fechamos então o ciclo reprodutivo da briófita. Fica aí para você tirar o print. Todas as informações importantes estão aí, ok? Já saí daqui da tela. Pronto, as informações importantes estão aí, ok? Beijos, então a gente se encontra na próxima aula falando sobre pteridófitas, ok? Beijos, humanos.